prometi a vocês, na aula passada, com a grande intenção de cumprir, e vou cumprir, hoje, começar a recuperação daqueles modelos de verdade com que nós trabalhamos no ano passado. Se não me engano, foi o ano passado inteiro, né? A tristeza da verdade no primeiro semestre, a esperança da verdade no segundo. Foi isso? Acho que foi. Né? Depois, no primeiro semestre desse ano, teve aquela interrupção da viagem ao coração da pobreza. Então, tem um ano que eu fui apresentando aqui os diversos modelos de verdade desenvolvidos ao longo do longo tempo que duram sempre as minhas histórias, né? As minhas genealogias, que vem lá, como eu costumo dizer, me pergunta o que é um Pires, que eu vou começar em Empédocles, lá no século VI. Então, desde até de antes da filosofia materialmente constituída nos pré-socráticos, antes da sua formalização no século IV. Senta no poltrona na sala. Então, né? Tem alguém com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto. Sou eu, Fadinho. Por favor, feche, porque isso vai... O William acho que também está. Eu estou o quê? Com o microfone ligado? Microfone aberto. Como é que fecha? Clica nele? Clica nele. Isso, pronto. Assim não tem interferência. Então, os diversos modelos que ao longo dessa longa história foram formulados, eu não vou repetir isso, evidentemente, porque em todas as aulas até aqui, não sei se essa é a sexta ou a sétima, eu levei nessas aulas todas para firmar muito bem o cabo da nossa embarcação, no sentido de que, por causa do momento de pós-verdade que nós estamos vivendo, a questão principal da reflexão nesse momento deve ser o real. Isso, a essa altura, já está evidente, né? Mas cabe repetir rapidamente. Enquanto nós estávamos pensando uma história da verdade, e aí começamos pela letra, até antes pela narrativa, né, dos míticos, a narratividade como um modo de verdade que ainda não se problematizava, não era ainda a questão da verdade que estava posta ali, do ser, não era. Mas desde lá, depois a aletheia pré-socrática, depois o discurso de convencimento, os discursos tremendos, como Protágoras chamou, dos sofistas do século V, depois a correção, a verdade como correção na filosofia finalmente formada, né? Formalmente formada no século IV, e aí, sobretudo, Aristóteles, que nós vamos usar nesse curso, na lógica. O silogismo correto tem uma presunção de verdade que tanto mais cresce, quanto mais esse silogismo está no fluxo de uma série discursiva, em que a conclusão de um silogismo é a premissa maior do seguinte, e assim sucessivamente, de modo que um confirma o outro, e na correção mora a verdade. E, enfim, todos os outros, né, modelos que nós viemos vindo do trabalho sobre si e, portanto, a busca da felicidade como um modo de submissão, a palavra não é boa, mas de submissão à natureza, à lei, à sabedoria do curvar-se, né? Nas escolas menores, ali, estoicismo e epicurismo, sobretudo. A verdade como adequação, na Idade Média.
não é o único modelo, mas é aquele que nos ficou até impulsionando, em parte, o pensamento moderno, tanto filosófico quanto científico, a adequação à coisa. Na Idade Média, a adequação da coisa ao intelecto e do intelecto à coisa, que é mais complexo. Sempre me lembra aquele verso de um soneto fabuloso do Camões: transforma-se o amador na coisa amada. Tem uma conversão pela adequação. Isso já não está mais presente na época moderna, em que ainda se trata de adequação na ordem da representação. Dizer algo sobre algo, dizer algo, portanto, discurso sobre algo, portanto, real, é necessário que haja uma adequação aí, mas essa adequação é discursiva, não é realista, vamos pôr desse modo, para que se possa dizer que há verdade, ou há uma presunção de verdade, a verificar depois, metodologicamente, etc. Enfim, diversos modelos. O que havia em comum entre eles todos, com todas as suas diferenças, eventualmente preferências nossas, não podia preferir um determinado modelo, por essa preferência fazer a crítica dos outros. Tudo isso era possível porque tudo estava na mesma dimensão, que era a de uma história da verdade. Isso quer dizer, a verdade estava sendo levada em consideração em cada lance dessa história. Hoje, nós nos encontramos num momento chamado em que a palavra pós-verdade assinala uma grande diferença, significando que, em relação à verdade, acabou. Não há mais. Não há mais verdade. E, portanto, não há mais a questão da verdade. E, consequentemente, não existe mais uma história da verdade a ser contada. Nessa dimensão, que foi dita pelo dicionário de Oxford daquela maneira, né? Quando você tem uma decisão para tomar, portanto, a direção é, sobretudo, ético-política e é o espaço público, né? Mas não é só isso, porque isso é paradigmático da nossa época, né? Quer dizer, eu ponho como paradigmático, proponho que seja o paradigma, quando se trata de verdade, da nossa época. E o que isso significa? Quando se trata de verdade, na nossa época, não se pode mais tratar de verdade. Está-se pós a possibilidade de tratar de verdade. Então, aquela definição do dicionário, quando você vai tomar uma decisão, os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião, significa que nós estamos na plena regência das opiniões, da opinião, das narrativas, né? Palavra que eu acho desagradável, enfim, das narrativas, daquilo que se diz com a intenção de obter um resultado que não é da ordem da verdade. Vamos simplificar, é da ordem do poder. E por isso aparece, melhor do que em qualquer outro lugar, no espaço público, da política, mas também do negacionismo científico, por exemplo. O negacionismo científico não é uma discussão científica sobre o que a ciência diz e do que se discorda, e faz-se, então, uma oposição. Isso é a história da ciência. Isso é a história da sucessão dos paradigmas científicos, sempre foi assim. O negacionismo científico é uma negação da cientificidade. Na medida em que a cientificidade está baseada num determinado modo de conceber o real como objetivo, como objeto, numa relação de sujeito e objeto, em que o sujeito cognoscente se apropria do objeto a ser conhecido dessa e daquela maneira, segundo tais e quais métodos, dedutivo, indutivo, enfim, o que for. O negacionismo científico diz que isto deixou de ter vigor, deixou de valer. Por isso é que é possível se opor à ciência,
a vacina, dando motivos para se opor à vacina. Não é simplesmente, não quer ser simplesmente uma opinião. Não, eu não gosto. Isso é sua opinião, né? Não. As crianças vão ter, os bebês que forem vacinados, vão viver 4 anos menos. Isso está explicitado em papers publicados sem revisão dos pares, em revistas totalmente secundárias, mas que eles mostram, então, como são argumentos científicos contrários a outros argumentos científicos. Não são argumentos científicos. São opiniões que fazem dos argumentos científicos, ou seja, da ciência, um outro conjunto de opiniões, às quais nós podemos nos opor com opiniões divergentes, que não são opiniões científicas. São outro tipo de opinião. Políticas, ideológicas, o que for e para que sirvam. A opinião é para isso, é para servir para algum fim. É da ordem utilitária e do consumo que qualifica a nossa época. Então, nesse sentido é que eu estou dando ao termo pós-verdade e a noção que ele envolve, principalmente está nesse fragmento. Os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião. Estou dando a isso a natureza de um paradigma. É o paradigma da nossa época. A nossa época a definir. Como eu já disse aqui várias vezes, eu faço um perímetro da nossa época, ponho a ponta seca do compasso ali para 2016, quando foi dito isso, e abro um pouquinho e vou à década de 80 do século passado, quando apareceram os pós-modernos, que, em relação à ideia de pós-verdade, são uns verdadeiros admiradores da verdade, né? Eles não diziam não há verdade, diziam a verdade está em crise, não é para ser levada em consideração, por esses e aqueles motivos. Era discutível ainda, agora não é mais discutível. Nós estamos pós a possibilidade de discutir qualquer coisa em relação à verdade, porque aquilo, o que mais se considerava verdade até pouco tempo atrás, que eram os fatos objetivos, como a ciência os conhece, vale tanto quanto qualquer outra opinião. Então, não tem mais discussão sobre a verdade. Então, botando a ponta seca do compasso ali em 2016, abrindo até a década de 80, vamos dizer que temos aí 30, 25 anos para trás, vamos botar 25 anos para frente, vamos até o quê? 40, mais ou menos. Projetadamente, essa seria a nossa época, década de 80 do século passado, até 40, 50 desse nosso século. É claro que isso é um chute para frente. Eu estou prevendo uma força e sobrevivência da noção de pós-verdade, que é, francamente, a projeção de um futuro distópico, em que verdade não há mais. Verdade não há mais, é o que quem seguia pela ideia de pós-verdade teria que dizer hoje, terá que dizer. Diz nas suas práticas políticas, ideológicas, enfim, nós estamos fartos a essa altura de ver isso acontecer na política no nosso país e no mundo, continuando a acontecer nesse momento. Houve uma eleição, alguém ganhou, alguém perdeu, quem perdeu não admite ter perdido. Ou seja, o fato objetivo, registrado, proclamado, né, tecnicamente registrado, juridicamente proclamado, vale tanto quanto qualquer outra opinião. E a opinião de quem discorda desse fato é a de que ele não ocorreu, de que ele é viciado, de que ele é fake news. Né? Então, nós estamos, e isso é só um exemplo que nos toca muito de perto, e muito de perto no espaço que é o nosso e no tempo que é o nosso. Estamos falando mais ou menos do dia 30 de outubro para cá, embora isso tenha tido antecedentes, já tenha sido preparado há muito tempo. Então, estou tomando isso como uma qualidade paradigmática da nossa época. A gente não disputa mais a verdade, disputa o poder das narrativas. Leva
quem tem para a sua narrativa maior poder. Está vendo, Sérgio? Isso é complicado. Celso, você está com o seu microfone ligado. Isso é muito complicado, evidentemente, por N motivos, né? Por diversos motivos, nos ocorrem logo uns 20 ou 30, né? Tão logo anunciado isso assim. E houve uma mudança de registro agora aqui. Eu vinha falando, aliás, vinha falando a vida inteira, né? Uns 50 e poucos anos, 60 anos da minha vida de estudioso, eu vinha falando uma história da verdade. A minha paixão pela história da filosofia é, essencialmente, uma paixão pela verdade, cuja história precisa ser contada, porque os modelos são diferentes, e isso não quer dizer que um é bom e todos os outros estão errados. Quer dizer que eles são historicamente determinados, eles são sistemicamente determinados pelas suas épocas, eles determinam as suas épocas na medida em que lhes dão sentido, né? São paradigmas. E é bom conhecê-los, inclusive para entender o que está acontecendo conosco. Aí, quando nós chegamos nesse conosco, que é o da pós-verdade, de repente se percebe que, a rigor de termos, não é mais a verdade que está em questão. Isso foi o que eu disse até agora aqui. Não é mais a verdade que está em questão. O que está em questão, mas não é mais questionado, e aí devemos, esse não ser mais questionado, nós devemos a Descartes, a Kant, a Nietzsche, a Foucault, até um pouquinho a Heidegger, é o real. Porque a verdade é a verdade do real. Chame-se ser, chame-se mundo, chame-se as coisas, as criaturas, os objetos. Como se queira chamar ou como se tenha chamado, porque esses foram diversos nomes dados à realidade, à realidade do que é real, a realidade do que se apresenta como sendo realmente para nós é sua objetividade. Então, muito bem, definimos o real como objeto. Isso é moderno. Século XVII para cá, XVI, XVII para cá. Foi assim, mais ou menos, até Kant, que deu uma boa mexida nisso, né? E, né, atravessou tormentosamente o século XIX, chegou... É uma história para ser contada, né? Damos a realidade daquilo que se apresenta, a sua qualidade comum de todas as coisas igualmente serem, apesar de cada coisa ser diferentemente das outras. É isso? Então, estamos plenamente no século VI dos pré-socráticos. Eles procuraram resolver o problema que me parece ser, né, que eu sempre proponho que seja, que tenha sido, a grande aflição grega originária, né? Pois eles deram um jeito, mas a aflição originária lá, de que haja mundo demais, natureza demais, para nós tão poucos. Pronto, agora eu estou com Camões hoje. Para nós, esse bicho da terra tão pequeno, né? Tão pequeno, tão pouco, nós, os humanos, né? No meio de tanto de natureza, de divino, de mundano, tanto há que pode nos afogar nesse excesso, nessa demasia, nesse híbris de haver, que, se nós pudermos encontrar um princípio que, sem mexer nas multiplicidades que nós desejamos, que nós amamos, mas tememos também, dê conta dessa multiplicidade, sem anulá-la. Nada de o nada oriental, tal, vazio, não, sem anulá-la, mantendo-a, deixando-a multiplicar,
dê, no entanto, uma recolha dessa multiplicidade numa unidade de tudo, entendendo que tudo aqui quer dizer aquela multiplicidade toda. Continua existindo. Tem, no entanto, uma unidade, está lá no Heráclito, tudo um. Tem panta, tudo um. E quando se diz panta, como quando se diz multa em latim, ou quer dizer panta, especificamente, né? Tota. Todas as coisas, sem exceção. Não é que sejam muitas coisas. Todas as coisas, sem exceção. Rem, número 1. Então, de todas as coisas, de todas as coisas, também está no fragmento de Heráclito. Então, essa experiência é tal que nós podemos dizer que no século VI a.C., os que nós temos todo o direito hoje de chamar os primeiros filósofos, conceberam a realidade, portanto, o caroço, né? A realidade daquilo que se apresenta a nós como real, como ser. Ser é o que há de comum a serem todas as coisas. Eu sempre me alegro de a gente usar uma língua em que o infinitivo é flexionável, né? Ser é o comum a serem todas as coisas, diferentemente. No entanto, comumente, tudo é, nada não é. É um modo de conceber, foi um modo de conceber a realidade do que é real. A realidade do que é real, talvez eu vá insistir algumas vezes nessa terminologia, até voltar a dizer simplesmente o real, ou a realidade, como se fosse a mesma coisa. A realidade do que é real significa aquilo que é real para nós precisa ser definido em cada caso. Não se dá de modo tal que não possa ser duvidado. E definir em cada caso o que é real é conferir-lhe o estatuto de realidade mesmo. Então, a realidade do mundo é tal. É planetária, é o que for. Então, nós estamos nos referindo a um certo modo de ser real, que é o mundo, e dizendo que a realidade desse modo de ser é tal. E por aí vão as filosofias, vão as ciências daquela época. Vou sair daqui do Outlook, senão vai ficar apitando toda hora. Então, quando nós nos encontramos num momento em que se diz e se experimenta, não é um discurso descolado, ironicamente dizendo, da realidade do real da nossa época. Quando se fala da pós-verdade, é assim que se age. É assim que se age na política. Vamos ficar com o exemplo da política, porque ele é de uma tal evidência, da política, da comunicação. As fake news não se chamam news por outro motivo, né? São coisas que se enunciam como sendo e que, no entanto, desinformam. São, como enunciados, falsos. São narrativas que têm uma coerência interna, sem referência a um real externo, a não ser a referência negativa, que é o desejo de enganar, o explícito desejo de enganar quem consuma aquela desinformação, que é diferente de errar, de se enganar. Nós sempre erramos, e é por isso que a verdade é uma questão. Nós sempre nos enganamos, e é por isso que nós usamos métodos para retificar os nossos enganos e ficar no pleno da verdade em cada época, do que tenha sido a compreensão da verdade em cada época. Agora, não.
fake news são um empreendimento explícito arquitetado para enganar, para desviar do que realmente é. Entre outros motivos, porque o que realmente é o que eu quero que seja. Porque eu preciso que a realidade seja de um determinado modo para ganhar eleições, para manter o poder, para passar um projeto, para estabelecer uma família, para o que for. Né? Nós estamos na ordem do consumo, do mercado mundo. E aí, nós precisamos dispor de instrumentos de convencimento, quase como se os sofistas estivessem voltando, instrumentos de convencimento, sabendo que nós estamos, e se sabemos é voluntariamente, que nós estamos voluntariamente enganando alguém para um determinado fim que é nosso, não nos é comum. Portanto, não é da ordem da comunicação, é da ordem do poder. Os sofistas não faziam isso. Na impossibilidade de conhecer, porque eles imaginavam, né, que a realidade do real que se apresentava a eles, e o real que se apresentava a eles, a physis, era caos, e, portanto, a realidade da physis sendo caos, não havia conhecimento possível, porque o conhecimento é ordem. Logos, é cosmos, né? O contrário de caos. Não há conhecimento possível. Eles sabiam que não há conhecimento possível. Então, quando se expressavam no seu ensino, eles, em relação à mesma questão, formulavam dois discursos opostos. De modo que era o público que escolhia, segundo o maior convencimento de um ou de outro. Conta-se de, agora não me lembro se foi Protágoras ou Hípias, que fez dois discursos paralelos sobre Helena de Troia. Um, vamos dizer, melhorzinho do que o outro piorzinho para ela. Né? E o que foi retido foi o de que Helena de Troia foi uma traidora, botou chifre no marido, e foi, afinal de contas, a origem de uma guerra de uma década. Portanto, ficou mal para ela. Né? O outro discurso não era assim. Um convenceu mais do que o outro. Então, os sofistas não sabiam, mas sabiam que não sabiam. E, por isso, formulavam esses dois discursos paralelos, os discursos tremendos, né? Porque um eliminava o outro, como Protágoras chamou. A imagem que nos ficou dos sofistas é a dos enganadores. A imagem que Platão, sobretudo, deu deles, e pôs na boca de Sócrates. Quando, no diálogo Gorgias, Sócrates acusa Gorgias, que é muito maltratado nesse diálogo, o tremendo filósofo que Gorgias foi, que pode iniciar, pelo fragmento que nós temos, talvez tenha sido isso, um livro dizendo nem ser nem não ser são. Que coisa extraordinária. O livro que deve ter sido escrito, nós só temos fragmentos, para sustentar uma proposição dessa qualidade radical. Então, para isso que ele foi, o tratamento que Platão dá a ele, atribui a Sócrates, né? Nesse diálogo, que tem o nome de Gorgias. Né? O Gorgias é muito desqualificador. E a principal desqualificação está no momento em que Sócrates pergunta a Gorgias se os discursos, ele disse que a especialidade dele eram os discursos. Aí Sócrates vai cortando a vários tipos de discursos. Bem, são os discursos que tratam das coisas mais elevadas. Quais são as coisas mais elevadas? Aquelas que são tratadas nas assembleias e nos tribunais. Trata-se, portanto, da justiça. Tudo bem, chegamos aí a um bom ponto. E o que é justo, o que não é justo. E
num determinado momento, Sócrates pergunta se Gorgias está de acordo com a ideia de que existem dois tipos de discurso. Um que produz conhecimento, o outro que produz persuasão. E Gorgias está de acordo. E qual é o discurso da retórica, da oratória? Gorgias está defendendo a sua arte, que é a retórica, e que ele considera como sendo a arte dos discursos da justiça, de justiça. E Gorgias diz, bom, o meu tipo de discurso, como retórico que sou, é o de persuasão. E aí Sócrates vai conduzindo de tal maneira que Gorgias é obrigado a aceitar a conclusão de que, portanto, ele só pode falar para ignorantes. Porque se houver na plateia alguém que saiba do que ele está falando, por exemplo, um médico, quando ele está falando de medicina, esse não vai ser convencido, a não ser que ele esteja dizendo a verdade, ele Gorgias, porque ele não sabe. Então, ele precisa de ignorantes para poder convencer. E é com isso que, mais ou menos, Gorgias vai sair do diálogo, vai ser sucedido depois por dois outros interlocutores de Sócrates. E aí a imagem que nos fica é de que sofista é o enganador. É aquele que não sabe, e sabendo que não sabe, no entanto, vende o seu não saber como sabedoria. Cobra por isso. Foi por onde Sócrates, sobretudo, atacou. Né? Foi a ordem moral do ataque de Sócrates, porque a sabedoria é sagrada. Né? Você pode cobrar por ela e ainda por cima sem tê-la. Né? Bom, essa ficou sendo a imagem dos sofistas, que várias vezes eu já usei aqui, né? Não digo inadvertidamente, mas não precisava fazer essa ressalva naquele momento. Hoje preciso, porque não é que os sofistas estejam voltando agora. Um sofista hoje se veria, a expressão é antiga, em palpos de aranha, porque como é que ele formularia dois discursos paralelos para nós, ignorantes, decidirmos qual dos dois é mais convincente? Isto significando que, a rigor, ele, o sofista, não tem compromisso com nenhum dos dois. Ele tem aí uma honestidade básica. Ele está perguntando, o que é que vocês acham? Vocês estão me perguntando o que é a justiça. Eu vou responder, o que é que vocês acham? Porque pode ser isso e pode ser isso. O que é que vocês acham que é? Ah, achamos que é isso aqui. Tá bom, então vamos seguir a partir daí. E aí ele vai fazer o seu discurso de quem não sabe, mas se faz passar por sabedor. Mas antes ele fez um plebiscitozinho. Né? E hoje, um político, por exemplo, não se arrisca a pôr duas hipóteses para que o povo escolha a melhor, que ele então vai tocar como seu programa. Não, ele já sabe o que ele quer. E, portanto, que nível de engano ele precisa mobilizar para levar, se é de política que se trata, o povo a concordar com a sua narrativa, é uma narrativa, não é um discurso de verdade, a concordar com a sua narrativa para efeitos de poder. Mesmo que seja um poder tão democrático quanto o que decorre de uma eleição. Que, no entanto, se você perde, não aceita. Não aceita o resultado. Então, esse momento da pós-verdade é extraordinariamente perigoso em vários sentidos, por o que tem dito respeito à minha vida durante tanto tempo, porque pode ser que tenha encerrado estou projetando um futuro distópico, daqui para 2040, 50. Eu posso estar, espero que esteja inteiramente enganado a esse respeito, e já já a gente vai dar uma reviravolta na pós-verdade. Por enquanto, nada indica isso. Nada indica isso significa o mundo não indica isso. O mundo está se encaminhando, aparentemente, na direção da grande utilidade que tem para as pessoas de poder
continua aí no espaço público, no poder, né? Mas a gente pode generalizar isso para outros territórios. Para a grande utilidade que tem para os homens do poder, a pós-verdade, a narrativa, o convencimento pela opinião, opinião contra opinião. A guinada à direita, à extrema-direita que nós estamos vendo no mundo, tem essa origem. Essa origem, quando a gente está pensando reflexivamente a questão da verdade e ser o sumiço, né? Claro, tem muitas outras origens, tem muitas outras dimensões e sentidos nessa guinada extremo-destra, né, do mundo. Mas, para o que nos diz respeito aqui, casa muito bem com a dimensão da pós-verdade. Não havendo mais verdade, não havendo mais verdade. Não é a questão de que a verdade está em crise. Volto a repetir isso já pela milésima vez. A situação de pós-verdade que nós vivemos, a situação, não é a mesma do pensamento pós-moderno das décadas de 80, 90. Ali a verdade estava sendo discutida para ser negada. Havia ordens de negação. Quando Baudrillard, por exemplo, no ensaio que eu cito tanto, que eu refiro tanto, a precessão do simulacro, está no livro dele, Simulacros e Simulação, conta a história, seguindo a fábula de Borges, como ele chama, a fábula de Borges, conta a história do mapa de um império que o imperador pediu que fosse tão perfeito quanto possível e que era perfeitíssimo, ele cobria a carne do território, cobria o império, né? Que apodreceu, o império acabou. E aí sobrou o mapa. O mapa é irreal? Não, ele é real. Mas ele não é mais referente a um território externo a ele. Ele não representa mais. Ele é, nesse sentido, hiperreal. Olha, está se fazendo aqui, e as decorrências que Baudrillard tira daí, simulação, simulacro, que o simulacro precede o real, porque o cria. Virtualmente é o que outros chamariam de virtual, ele chama de hiperreal, né? Essa discussão toda é uma discussão com a verdade. Quando ele diz que existem fases da imagem, vamos pensar em representação, né? Uma primeira fase em que a realidade se expressa, uma segunda fase em que ela se oculta, uma terceira em que se oculta a ocultação, e uma quarta em que se oculta que não há nada ali, nem para ser ocultado, nem para ser revelado. Puro simulacro. Puro simulacro. E aí ele aplica isso em vários territórios, desde a representação do divino pelas imagens e a polêmica dos iconoclastas, iconolatras e tal. Enfim, passa por diversos... A Disney, os reality shows. O que ele está fazendo ali? Ele está argumentando no sentido de provar, sem entrar na discussão da verdade, que ele perderia, porque ele está dizendo que não há mais, né? Mas ele está argumentando em diversos territórios que, quando se trata de política, não é mais de política que se trata. É da ocultação de que não há mais política. De que a Disney não é uma maneira de os adultos irem recuperar uma infância, a experiência de uma infância e da sua alegria, e que seria, então, aquele lugar, a Disney, né? Os parques da Disney, aquele lugar seria uma simulação de um mundo diferente do lado de fora da América. E o que é que diz Baudrillard? Não. O parque da Disney oculta que a América toda já não é um país, vamos chamar, adulto, né? Já é pura simulação. Ali só correm simulacros. Vocês querem saber de política? Watergate, o grande
escândalo político não foi um escândalo, foi uma maneira de ocultar que não há mais política. Introduzindo uma dimensão moral, que é o escândalo, tentou-se ressuscitar a ideia de que trata-se de política, um partido contra outro partido, segredos, a violação desses segredos, etc. E não, diz ele, claro, são afirmações peremptórias, porque ele não pode provar. Não pode, ele está impedido de provar, sem entrar no território da verdade, do confronto de provas e tal, que ele não pode fazer. Mas ele está argumentando ali. Ele está dizendo, não há mais política. O que há é uma simulação de política pela negativa, pelo escândalo político, pela imoralidade da política, que é, na verdade, a imoralidade do capital, e pronto, assim vai. É um ensaio que eu acho extremamente revelador do pensamento pós-moderno, porque ele, Baudrillard, não tinha nenhuma intenção de ser um pensador pós-moderno. Como ele me disse, eu fiz meu pós-doutorado com ele, né? Então, eu não concordava com isso, evidentemente, continuo não concordando. E aí ele dizia, bom, mas não é que eu queira isso, é assim que as coisas se passam. Foi assim que as coisas se passaram, nós estamos nessa contingência, que eu estou só descrevendo. Então, ali, há não tanto tempo atrás, estamos falando de 30 anos, tá? Em relação à eclosão estamos falando de 40 anos, em relação à eclosão da pós-verdade, estamos falando de 35, 2016, né? 35 anos, os pós-modernos estavam lidando com a verdade, negando-a, de tal forma que não podiam ir negá-la. Ir negá-la significa entrar no território da verdade e provar que ela não existe, porque isso é impossível. Mas estavam lidando com ela. Tinha um trabalho ali, um trabalho sério. Simulação, simulacro, hiperreal, virtual, utilidade em lugar de verdade, consumo em lugar de produção de verdade, consumo de discurso, consumo de tudo, de pessoas, de qualidade, de corpos. Bom, tudo isso que veio na sequência do pensamento pós-moderno, não como efeitos desse pensamento, mas como o que estava em efervescência naquele momento do refinamento do capitalismo, na direção do capitalismo financeiro, do capitalismo virtualizado de hoje, e a Revolução 2.0, e a entrada em cena das redes, etc. O pensamento pós-moderno estava acompanhando o início disso. Hoje nós estamos em outro lugar. Estamos em outro mundo. O mundo da pós-verdade é outro mundo, em que nós temos o prazer e o desprazer de viver. É um prazer ter que pensar de novo e não repetir velhos modelos, por mais que esses modelos nos encantem, tenham feito o encantamento de uma já razoavelmente longa vida, de 50, 55, 60 anos, de estudos de uma pessoa que tem 75 anos de idade, tem 3/4 de século, né? Não repetir. É bom, é prazeroso. Inventar é um prazer. Por outro lado, viver na dimensão das ruínas, e nós estamos sendo convidados a isso, não é prazeroso. E projetar as ruínas para o futuro, como o único futuro possível, portanto, os futuros distópicos, que começaram nos filmes, nas ficções, etc., e hoje estão no mundo. Um mundo que não tem horizonte utópico nenhum, se for assim, isso, suponho, é reversível, né? Está sendo revertido na América Latina. Por quanto tempo? Não sabemos. Um mundo que não tem, se não tiver possibilidade utópica, quer dizer, de mundo diferente, mas, pelo contrário, só tenha a possibilidade de repetição agravada, tecnologicamente sofisticada ao ponto de anulação de uma experiência real de real,
Então, esse futuro distópico é um sofrimento que nós podemos correr sem nos darmos conta dele. Mas se o nosso trabalho é refletir, ou seja, se a filosofia sobrevive, já não sobrevive mais, vamos fazer outra coisa. Mas se a filosofia sobrevive, e aí ela sobrevive no lugar da vida, não no lugar das abstrações fechadas, sistêmicas, por mais sedutoras que elas sejam, que elas tenham sido, né? Aristóteles, Hegel, maravilhosos sistemas que dão conta de tudo, não dá mais. Então, se a filosofia sobrevive, é aqui, no concreto da vida. E no concreto da vida estão nos roubando a qualidade de realidade do real em que nós vivemos, seja a sociedade, por exemplo. A nossa sociedade, tá? Ela está sendo apresentada, isso é uma imagem e uma narrativa, como dois Brasis, por exemplo. Um dos quais usa a bandeira que era de todos, o hino que era de todos, e o outro é a nova Cuba, Venezuela, alguma coisa assim, né? Isso é um sofrimento. Nós somos um povo só ou não somos? Viramos dois povos, de repente, por causa da extremodireitização da política, que certamente corresponde a algo da realidade, que não pode ser desprezado, tem que se lidar com isso, mas que não compõe uma outra realidade. Ou sim, não sabemos. Tá? Nós estamos no domínio da esperança que vence o medo, do amor que vence o ódio, isso que nós dizemos, e que pode não ser mais do que isso que nós dizemos. Esperamos que não. Então, nós estamos nessa situação perigosa. Tá? Vou dizer perigosa, lembrando aqui, no canto do ouvido, o apelo que Heidegger, diante do perigo que ele, no seu ensaio, em vários lugares, mas no seu ensaio sobre a questão da técnica, viu claramente o perigo da planetarização da técnica, de que, de repente, nós acordássemos um dia e a natureza não tivesse mais resposta a nos dar quando nós a inquirimos, de tanto que nós passamos um longo tempo não a inquirindo, mas apenas explorando e ela se pondo à nossa disposição. Então, ela e nós, os humanos, cuja essência, não é uma palavra que ele usasse, é a liberdade, né? Teríamos ali acabado. E esse seria um extremo perigo em que então se vivia, ali em 70, 60 e pouco, quando ele escreveu esse ensaio. E aí ele entregou para o poeta. É esse que eu tenho aqui no ouvido, quando fala em perigo. De onde vem o perigo, daí também provém a salvação. Então, nós estamos vivendo num extremo perigo. Não sabemos se dele provirá a salvação, seja lá o que salvação queira dizer. Estamos lidando, portanto, com a possibilidade de só haver futuros distópicos ou a possibilidade de haver, quem sabe, um futuro utópico. Utópico para nós hoje, porque é outro mundo. Né? Então, o que é que está em cena aí? O que é que realmente está fazendo questão e que não está sendo questionado quando nós pensamos apenas em modelos de verdade? É o real. É o que é real. O que é real? Quando nós falamos em real e não em virtual. Mas dizemos também que o virtual é uma realidade virtual. Porque, claro, o virtual, as estruturas virtuais, as redes, por exemplo, as plataformas, são mundos virtuais. São realmente mundos virtuais, não são alucinações. Embora possam levar a doença. Levam. Existe. Doença psiquiátrica, síndrome de dependência tecnológica. Mas não é. Em princípio, são realidades diferentes da realidade do real, como nós as conhecemos por 26 séculos
segundo diversas tentativas de aproximação à pergunta o que é real, feito por diversos modelos de resposta, ou seja, modelos de verdade. Os modelos de verdade nós já acompanhamos 2 vezes, pelo menos, no ano passado, tá? 2 cursos. Não vamos perdê-los de vista. É mesmo o objetivo, já falhei de novo, né? É mesmo o objetivo dessa aula a recuperação desses modelos, começar a recuperação desses modelos. Mas é necessário ter em conta de que não estamos mais contando uma história da verdade. Estamos procurando dolorosamente, e é o que importa, lembrar de Pascal dizia, desses aí, quem me importa são aqueles que procuram gemendo. Nós estamos em sofrimento. Hoje, nós, filósofos e assemelhados, todos aqueles que têm da sua vida uma experiência que não é a do ir passando o poder, que é a de fazer sentido, dar sentido, questionar-se pelo sentido, que sentido tem, que é o que a filosofia nos ensinou como jeito, como cacuete, né? Que até agora vinha constituindo a nossa comum humanidade. Comum no sentido de que Parmênides fazia isso e Foucault também. Cada um à sua maneira e, no limite, até parecendo que um excluía o outro. Mas estava se procurando sentido. Estamos num momento em que talvez isso já não faça sentido. Há algum tempo, mas agora concretamente definido, 2016, o dicionário de Oxford, expressão pós-verdade. Então, nós não vamos abandonar os modelos de verdade, dos quais tão longamente nós temos feito histórias, quando contamos a história da filosofia. Mas vamos nos lembrar, e não é óbvio, senão não teria levado tanto tempo, para dizer a mesma coisa, né? Vamos nos lembrar de que, sem ironia, na verdade, nós estamos tentando entender o que é real. Na verdade, quer dizer, verdadeiramente, mas também quer dizer, na verdade, nos modelos de verdade, nós estamos querendo entender o que é real. Não é o que é isto, dedo apontado para esse alto-falante aqui, né? O que é propriamente a realidade do real. Sabemos que o real, tudo com maiúsculas, caixa alta, não existe. Mas nós vamos passar por essa discussão também, porque ela foi feita. A famosa querela dos universais, polêmica em torno do que vale um conceito, uma palavra, em relação ao real. Foi uma discussão poderosa. Vamos passar por ela. Então, mas nós sabemos hoje, né? Ou pensamos que o real, como tal, não existe. Mas, em cada época, nós temos feito, vínhamos fazendo uma experiência do que é real, aquilo que eu defini como a experiência do ethos, né? Da qual falávamos. Elaborávamos sistemas de linguagem para falar dessa experiência. Um desses sistemas de linguagem, havia vários, né, constituía regimes de verdade. Nós tínhamos essa estrutura, que talvez tenha agora totalmente ruído, desabado. A pergunta é, isso nos deixou com o problema do real nas mãos, sem saber o que fazer com ele? Cadê
o ethos da nossa época? Cadê a experiência ética? Ética no sentido da experiência de estar no mundo, né? Cadê o ethos da nossa época, de tal modo que nós possamos sacar dele, sacar-olhar dele, sistemas de linguagem? Nós sabemos o que é narrativa, nós sabemos o que é discurso de convencimento, nós sabemos o que é opinião. Será isso, serão esses termos aqueles que definem os sistemas de linguagem da nossa época? Ela é toda redutível à linguagem computacional ou informacional, onde a desinformação ganhou assento e primazia? O que decorre daí como regime de verdade, quando nos dizem que tudo isso acabou, que nós estamos na pós-verdade? O que é que ficou nas nossas mãos? Ou nós ficamos com as mãos vazias? Essa é uma questão angustiosa. Claro, nós podemos não fazê-la. A vida provavelmente correrá mais doce, mas também mais submetida aos poderes, menos crítica, menos cética em relação ao que se nos apresenta como o mundo, como o que o mundo é. Então, espero que pela última vez, não se trata aqui de fazer de novo, de eventualmente um outro ponto de vista, que eu não posso imaginar qual seria, uma história da verdade. Trata-se de olhar para a questão do real, não porque ela tenha sido a mais importante questão de toda a história da filosofia, vamos chamar de a questão do ser. Não por isso. Embora essa seja a grande tentação, é claro. Mas porque hoje o real nos é negado como dimensão da nossa existência. Nós estamos nas dimensões dos simulacros, das simulações, do hiperreal, dos virtuais, das redes, das sucessivas revoluções tecnológicas que nos conduzem cada vez mais a uma desrealização, ao mesmo tempo em que há uma dessubjetivação, pelo menos nos termos, ainda que longínquos, a que nós estávamos acostumados, quando dizíamos real e sujeito. Então, a questão é a questão do real. Pronto. Dito isso, eu ainda tenho um tempinho para começar a prometida recuperação dos modelos de verdade. Os modelos de verdade eram aqueles regimes de veredicção que explodiam dos sistemas de linguagem de uma época, que, por sua vez, eram sacarrolhados, eu quero evitar a ideia de que expressavam, eram extraídos da experiência ética, quer dizer, do ethos originário daquela época. Bom, qual for. Aparentemente, não dispomos mais, foi o que eu acabei de dizer, não dispomos mais dessa estrutura, não é hierárquica propriamente, porque a gente pode partir de cima para baixo, dos regimes de veredicção para a experiência do ethos de uma época. Foucault talvez tenha feito isso nas suas genealogias, partindo dos sistemas de pensamento na direção do ethos mais originário. Talvez tenha feito isso quando finalmente recuou lá para o século V de Sócrates, pegou o diálogo Alcibíades e recomeçou toda a sua investigação por ali, não pelo século XVII e seus discursos, mas lá por um originário dele, tá? Pensando, então, dos discursos na direção do ethos. Pode ser. Então, isso tudo é para dizer que não tem aí uma hierarquia propriamente. Nós podemos, talvez, pegar por onde for mais aparentemente produtivo.
desde que não percamos de vista de que, se nós não chegarmos a tocar de alguma forma o real e só ficarmos, olha, vou dizer só em relação a isso, nos regimes de verdade, só ficarmos nos regimes de verdade, nós perdemos o bonde da história que é a nossa. Aqui, o que está sendo negado é que haja um real, que não seja narrativo, que não seja opinião. O real, os tais fatos objetivos, que valem tanto quanto qualquer outra opinião, o que se diz aí é, não vá procurar um real que seja mais real do que uma opinião que eu estou impondo a você, que eu quero que você consuma em meu benefício. É uma situação braba, né? Nos cursos Tristeza da Verdade e A Esperança da Verdade, ficou bem evidente a minha preferência. Estou começando agora a recuperação dos modelos de verdade, hein? 1h20 do dia 9 de novembro. 9/11. Céus. 9 de novembro. Bom, a minha preferência pelo modelo de verdade dos pré-socráticos, que conservou para nós o nome pelo qual se diz em grego verdade, aletheia. Então, o modelo de verdade ao qual Heidegger, ao analisar os pré-socráticos, deu e conservou e analisou esse nome, aletheia, e que essa preferência, esse carinho, né, com que eu olho para esse regime de veredicção, veredicção não, porque não se trata de uma dicção, não se trata de discurso aí ainda, daqui a um século sim, mas não aí ainda. Então, desse regime de verdade, pois talvez a gente tenha que relativizar ou até eliminar a noção de regime. Mas como nós estamos pensando em experiência ética, sistemas de linguagem e regime de verdade, vamos manter a palavra regime, por enquanto. A minha preferência carinhosa por esse regime de verdade chamado aletheia dos pré-socráticos se deve quer dizer, em primeiro lugar, talvez seja em segundo lugar, mas vou botar assim, em primeiro lugar, a beleza dessa aproximação ao real, é disso que se trata. Dessa aproximação ao real que os pré-socráticos fizeram. E de que eu vou falar logo em seguida. Em segundo lugar, mas talvez seja o primeiro na ordem do nosso empenho de vida, né? Em segundo lugar, ao fato de que talvez essa experiência de verdade que os pré-socráticos fizeram seja, vou usar apenas vernaculamente uma palavra aqui, a mais adequada ao nosso tempo. Ou a única adequada ao nosso tempo, essa experiência pré-socrática. Se for assim, será por dois motivos. Um, o de que o nosso tempo se deixa tocar por uma experiência como aquela da aletheia. Adianta um pouquinho, do não velamento, da não ocultação, do não encobrimento, por extensão do desencobrimento, descoberta, desvelamento, desocultação, de todo o real, da totalidade do que há, sem exceção. Sem a exceção de nós, que não ficamos fora olhando e dizendo isso, aquilo, e fazendo discurso. Não, nós lá dentro. Nós, dentro da totalidade do que é, e ou é estaticamente ou se move,
minha preferência, que vai para Heráclito, né? Da realidade toda em movimento e nós com ela e nela. Então, a experiência da aletheia é a experiência do movimento da totalidade a que nós pertencemos e a que nada escapa. Isso talvez seja adequado, de novo, estou usando adequado no sentido apenas vernáculo, não estou pensando no modelo de verdade medieval da adequação da coisa, intelecto à coisa. Talvez seja adequado ao momento em que nós estamos vivendo, naquilo em que ele é maior do que o que nos incomoda e dói como espinho na carne, faca solâmina de João Cabral, né? Que é que nós vivemos a época geológica chamada Antropoceno. Que nós estamos, e aí a expressão é o meio ambiente, uma expressão que acabou se banalizando, né? O meio ambiente, aí a gente pensa no clima, pensa na preservação da natureza, desenvolvimento sustentável. Meio ambiente significa o nosso ambiente em cujo meio estamos é a totalidade do planeta. É a natureza a que nós pertencemos como naturais que somos. A cultura humana é o modo específico de o animal, o homem, ser esse animal e não outro qualquer. Não o lobo, nem o urso. Nós estamos no meio do nosso ambiente. O nosso ambiente é o nosso meio, no sentido de, como se diz, um meio de cultura, quando a gente faz análise de bactérias ou qualquer coisa, é aquilo que nos banha, aquilo em que estamos, em relação ao que não há fora. Nós não estamos fora do ambiente cujo meio ocupamos, sobre o qual agimos e que age sobre nós. Então, essa ideia de meio ambiente, que, muito bem, se expressa nos ambientalismos, no cuidado com o clima, na salvação do planeta. Tá? Claro, está certíssimo. Mas, do ponto de vista filosófico, o que está acontecendo, terá acontecido, está em vias de acontecer, nessa nossa época aqui, é que a estrutura do fora, de haver um fora, a que nós nos dedicamos por 25 séculos desde os sofistas, e excluíram physis de logos, aquela bonita tensão pré-socrática, como as 2 páginas de uma folha, né? De vez em quando eu dou esse exemplo. Uma folha precisa de 2 páginas, mas não dá para tirar uma da outra, sem que a folha desapareça. Então, aquela unidade da força cósmica que rege a expansão e a explosão de tudo, com a força cósmica que rege a recolha e a proteção de tudo, multiplicidade e unidade, aquela tensão de logos e physis dos pré-socráticos, século VI, os sofistas explodiram no século V e botaram logos acima de physis e converteram a physis em caos fervilhante. Nesse momento, eles criaram, não era a sua intenção, e a gente vê quando faz uma história dos paradigmas de verdade, paradigmas filosóficos. Eles criaram o fora, do qual nós nunca mais nos afastamos em toda a história da filosofia, exceção possível para Spinoza, um não dualista militante. Então, Deus ou natureza. Ou Deus ou natureza. O fora, Deus fora da natureza, a natureza fora de Deus e tal. Não.
essa explicitação que eu estou fazendo é porque é o que é mais importante no pensamento de Spinoza, que chamou panteísmo, também é uma maneira de pegar por baixo. Né? Spinoza é mais do que isso. Possível exceção dele, mais algum, menor, nós vivemos consistentemente segundo a estrutura dual de um dentro e um fora. O dentro, em geral, sendo nós, os humanos. E em nós, os humanos, há um dentro, que é a alma, e um fora, que é o corpo. E pode chegar a um nível tal de oposição que Descartes, por exemplo, considerou que o sujeito que ele é sua mente. Seu corpo não participa da sua subjetividade. Seu corpo dele, Descartes, participa do mundo das coisas extensas, ou seja, aquelas que ocupam espaço. E tudo que a gente sabe delas é isso, elas ocupam espaço, estão fora de nós, chegam pelos nossos sentidos, e os sentidos enganam. Então, o fora, em geral, teve um sentido negativo. Ir lá fora é uma necessidade para o pensamento, para a gente não ficar tautológico e solipsista, praticamente negando a realidade. Ir lá fora é uma necessidade, mas nós temos que tomar imensos cuidados. E, para isso, se inventaram os métodos. O método é como se meter num escafandro para entrar num mar que nos comeria de outra maneira, nos mataria. Depois nós voltamos com alguma coisa, tiramos o escafandro, e agora aquela coisa está dentro. É um conceito, é uma palavra, é um objeto, mas é um objeto que nós podemos manipular no laboratório. Criamos o mundo à imagem do laboratório. E pegamos alguma coisa lá fora, rapidamente trazemos para cá, agora vamos dissecar, botar debaixo do microscópio, vamos analisar e determinar que leis regem aquele ente que está debaixo do nosso microscópio, porque o que nos interessa são as leis. As leis são o absoluto, são o universal. Digo de novo, vamos entrar nessa questão ainda do universal, da polêmica dos universais. Tal. O lá fora é muito perigoso. É a extensão dos simulacros. Essa palavra não é pós-moderna, não. Essa palavra é platônica. Foi Platão que nos ensinou que quanto mais nós nos afastamos da cópia das ideias perfeitas e absolutas, e uma cópia já é uma imperfeição, já é um primeiro nível de imperfeição. Mas quanto mais nós vamos nos afastando, copiando as cópias das cópias, copiando as cópias das cópias das cópias. Por exemplo, tem aqui essa tela. Né? Essa tela é a realidade. Aí eu tiro uma fotografia dela, me afastei 1 grau. A fotografia não é a tela, mas é uma reprodução da tela. Aí eu falo sobre a fotografia, eu a descrevo. Já não é mais uma reprodução da tela. É uma produção verbal daquilo que, na fotografia, é uma reprodução da tela. Quanto mais a gente se afasta do dado, do que é dado, do real, sensível, inteligível, mais a gente imerge no mundo dos simulacros. A palavra é de Platão, Lucrécio também usou. Muito tempo, portanto. Então, a potência do fora foi instituidora da própria possibilidade de pensar. É porque há um fora que se pensa, porque o fora não nos pertence, porque há alguma coisa que falta, há uma falta que falha. E nós vamos procurar. Agora, com as imensas cautelas que nós expressamos na necessidade dos métodos muito bem regrados. A maêutica de Sócrates ainda muito próximo desse fora. Mas a dialética platônica, e sobretudo a lógica de Aristóteles, aí já há uma distinção bem nítida. A lógica é lógica e a metafísica é metafísica, a física é física, né? Não estão no mesmo lugar. Isso acabou, ou está em vias de acabar. Acredito que isso
acabou. E nós temos que tirar as consequências desse encerramento de uma longuíssima tradição que, com todas as suas diferenças epocais, se manteve constante. Há um fora. Nós podemos nos ausentar dele para sempre. Berkeley, século XVII, eu vou produzir a minha filosofia sem levar em conta a hipótese da existência de um real externo a mim, porque a sua materialidade me é embaraçosa. Filósofo empirista do século XVII, um opositor de Descartes, né? Escola empirista, inglesa do século XVII. O que ele está dizendo? Tem um fora, mas eu não vou lá. Esse fora me é embaraçoso, eu não vou lá. Os outros foram, com todas as cautelas, e o negaram no limite, assim. Quer dizer, existe, mas nós não vamos meter a mão ali. Berkeley não meteu a mão e disse que não ia. Então, nós podemos chegar até o limite da negação do fora. Ele não negou. Diz, existe um fora de mim, mas eu vou tomá-lo como uma hipótese, não como uma realidade, porque senão eu teria que ir lá. Vou tomá-lo como uma hipótese e não vou usar essa hipótese na criação do meu sistema, da minha filosofia, por motivos que são meus. Me sinto embaraçado com a materialidade dessa hipotética realidade fora de mim. Então, há diversas maneiras de lidar com o fora, mais exuberantes ou mais supercontidas. Essa linha do fora, que nos separa do outro lado, o outro lado, em geral, ocupado pela natureza, por aquilo que nós não somos, o que não é cultura, o que não é razão, não é logos, não é conceito, não é palavra, não é sentido. Aquilo que lá fora, eventualmente, não faz sentido. Nós temos que ir lá e botar. Ou se faz, está tão oculto, que nós temos que ir lá e extrair com violência. Está na origem da filosofia, da ciência moderna, a ideia de que a natureza é uma mulher que conserva um segredo e nós temos o direito de ir lá arrancar dela, mesmo que para isso precisamos fazer violência. É a ideia de dobrar a natureza em benefício da humanidade. Dobrar a natureza. Quebrá-la. Então, várias maneiras de lidar com esse fora, constitutivo da necessidade de pensar. Não houvesse um fora. Hoje, na noção de meio ambiente, se nós a pensarmos com o vagar filosófico, em vez de pularmos logo para o que podemos fazer para salvá-lo. Isso é altamente necessário nesse momento, é primordial. Primordial. Talvez a gente já tenha ultrapassado o tal limite de não retorno para a salvação do planeta. Mas, mais vagarosamente, se nós pensamos no que significa meio ambiente, o que significa é, acabou fora. Nós estamos dentro. Por isso é que chamamos de ambiente, não é? É o nosso ambiente em cujo meio estamos, o planeta. Esse é o meio ambiente. O planeta. O planeta não está fora de nós. Nós estamos dentro dele. Então, essa compreensão e, bom, a era geológica em que nós estamos agora, já está quase consensual, né? Chamada antropoceno, é aquela etapa do quaternário, do pleistoceno, do cenozoico, né? Nas diversas épocas geológicas de constituição do planeta. Em parte sem nós, em parte conosco, nós com ele, em que, o antropoceno hoje, em que a nossa ação repercute imediatamente sobre o planeta, produzindo resultados geológicos que retornam sobre nós. Os gases de efeito estufa
produzindo o aquecimento global, o degelo das calotas polares, que nós produzimos pelo aquecimento, que, por sua vez, produz a elevação do nível dos mares. Como já devo ter dito aqui em outro curso, talvez, algumas ilhas da Micronésia deixaram de existir. O mar subiu e elas desapareceram. Isso vai acontecer em mais algum tempo. Talvez nós não estejamos mais aqui para testemunhar, mas não significa que não venha a ser uma grande catástrofe. Os litorais de todos os continentes fiquem submersos, cidades desapareçam. Isso afeta a civilização, evidentemente, porque antes nós afetamos a Terra. Então, o antropoceno, nossa época, significa a mesma coisa, em outra dimensão, que significa a palavra, a expressão, meio ambiente. Nós estamos dentro. Estamos mal dentro, mas estamos dentro. Não tem mais fora. Quem quer fazer um fora é o Musk. É o Musk que quer colonizar Marte e estabelecer lá uma nova civilização e tal. Ele está querendo criar um fora, ele está querendo dar o fora, podemos dizer assim. Ele está querendo dar o fora, porque aqui não tem mais fora. Aqui não tem mais fora. Então, é nesse sentido que eu especulo, sem nenhuma resposta por enquanto, mas com uma grande suspeita nesse sentido, senão eu não estava especulando. Eu especulo que o modelo de verdade que os pré-socráticos usaram, e aí eu escolho explicitamente Heráclito. Posso escolher, porque isso é uma operação que eu estou fazendo de salvação das nossas vidas. Portanto, não é uma coisa que eu tenha que ficar atento e ser fiel ao sistema pré-socrático, que também envolveu Parmênides, em que não havia movimento, a dinâmica do vir a ser. Né? Eu escolho Heráclito, mas eu escolho Heráclito por nossa causa, aqui onde nós nos encontramos, pelo planeta em movimento e nós com ele. Então, aquela experiência de verdade, lá, dos pré-socráticos, de Heráclito, pode ter grandes semelhanças, embora correspondendo a ethoi, a experiências éticas muito diversas. Vamos ter que tocar nisso, é claro, porque vamos falar do real, não é? Mas, de resto, muitas semelhanças com a nossa época. Nós precisamos, vou botar isso como uma certeza, nós precisamos de um modelo de verdade que leve em conta o planeta, a Terra, a nossa habitação na Terra. A nossa habitação no planeta é em movimento de degradação e nós com ele, sem fora. Nós precisamos disso, significa o quê? Esse recurso aos pré-socráticos, cruzado agora não com uma epistemologia, uma teoria da verdade, ou mesmo uma história da verdade, mas com a realidade viva da nossa habitação no planeta, desse dentro sem fora, outro ethos, que não está no mesmo nível da afirmação dicionarizada da pós-verdade. É outro nível, de outra envergadura, de outra dimensão, de outra escala. Então, quando eu vou olhar para os pré-socráticos, olho o seu modelo de verdade, olho com os olhos de quem está morrendo e vendo morrer o seu ambiente, o planeta, que é a totalidade do que há sem fora. Há uma possível correspondência aí. Se nós pudermos estabelecer essa correspondência em termos de uma experiência do que é real na nossa época, iluminados pela experiência da verdade, pelo regime de verdade dos pré-socráticos, que esse regime foi uma experiência do que foi real para eles,
sem, de modo nenhum, repetir nem o regime de verdade, nem a experiência do real, do ser, dos pré-socráticos, nós podemos iluminar um pouco o caminho que nós temos a trilhar, se ainda tivermos caminho, ou seja, se a filosofia ainda fizer sentido, e se fizer sentido, será para as nossas vidas, e não para a construção de boas teorias, a serem confrontadas com outras boas teorias. Isso é epistemologia, que vale muitíssimo, mas que nesse momento não nos socorre. E o segundo motivo para essa minha preferência, terceiro, né? O primeiro foi a beleza daquela experiência. O segundo foi a possível adequação dela ao momento que nós vivemos. Antropoceno, meio ambiente, planeta, tudo isso que eu falei até agora. E a terceira, que não é tanto um motivo de preferência, é uma condição de preferir, para poder preferir, é que, por circunstâncias inteiramente fortuitas, esse modelo de verdade, esse dos pré-socráticos, não foi submetido ao teste da história, à passagem do tempo, ao desgaste do tempo que passa, à erosão, por um motivo inteiramente fortuito mesmo. E o que aconteceu na sequência? Século VI, os pré-socráticos, experiência da unidade tensa, onde tem uma dualidade envolvida, mas não está expressa, de logos e físicos, forças cósmicas. No século V, a dissimetrização, a separação dessas duas forças e a sobreposição do logos à physis e a physis convertida em caos. Isso coloca o problema da verdade, né? Agudamente. E por que o problema da verdade está agudamente colocado? Terceiro momento, uma espécie, se a gente estivesse fazendo aqui uma dialética, né, tese e antítese, síntese seria agora o pensamento filosófico, não é isso, mas, brincando um pouco, uma coisa que nos é familiar. Uma síntese, né, que seria uma recomposição, uma tentativa frustrada de recomposição do grande pensamento originário, pré-socrático, do século VI, pelos filósofos. Platão, olhando para Parmênides, francamente olhando para Parmênides. Eu digo, francamente, é porque foi isso mesmo, né? E ele disse mesmo, mais de uma vez, que Heráclito era o mestre dos sofistas e que a filosofia podia se fundar pensando na escola eleática, na escola de Parmênides. Ele tem um diálogo, Parmênides, é dos mais difíceis dele, mais difíceis de ler, em que ele está escolhendo Parmênides como modelo. Tem o jovem Sócrates ali discutindo com Parmênides. Nos diálogos mais tardios de Platão, Sócrates continua presente. Sócrates que foi personagem conceitual de Platão, a vida quase toda, mas lá no fim, Sócrates aparece como uma espécie de moderador, presidente da mesa, porque o dialogante principal, o mestre, aquele que conduz o diálogo, tem o nome bonito para a filosofia de o estrangeiro. Mas não é um estrangeiro qualquer, é o estrangeiro de Eleia. Eleia é a cidade, a região de Parmênides, que é a Magna Grécia, ou seja, é a Itália. É a Itália. O estrangeiro de Eleia, na obra madura de Platão, significa Parmênides que está fundando a filosofia contra Heráclito, que é o mestre dos sofistas. Bom, aí, Aristóteles, que não era um qualquer, né, que nós vamos usar aqui no curso já já, tratando do real, que melhor tratou foi ele. Aristóteles, por conta de uma questão muito relevante na sua, dele Aristóteles, metafísica, da sua reflexão, que está contida nos livros que depois, quando agrupados, foram chamados a metafísica de Aristóteles, como nós conhecemos até hoje,
mas que ele não escreveu, né, nessa sequência e com esse intuito de formar um conjunto de livros que fosse um livro, a Metafísica de Aristóteles. Mas lá ele trata da causalidade, é uma questão crucial do pensamento de Aristóteles. E por conta de os pré-socráticos, como os sofistas, como até Platão, mas aí Platão ele deu um sursi, não viram que o regime de causalidade é quadripartite. É formal, material, eficiente, produtivo, né? A gente chama causa eficiente, e final. Tem 4 dimensões, uma causa. Mas os antigos, a citação dele é assim, estou de memória, claro, contentaram-se com apenas uma, a saber, a causa material. Tales, que começa a citação, Tales, o mais antigo deles, afirmou ser a água o elemento comum de todas as coisas. Então, ser a água, ou é a água, ficou sendo o fragmento de Tales extraído da física de Aristóteles, essa citação. E isso significa, ele se contentou com uma dimensão só da causa material, a água. Não viu a causa formal, a causa eficiente, que é a que produz, né? E a causa final. Consequentemente, esses, todos, e Platão deveria ter ido junto, não são filósofos. Eles não viram o que há de essencial para ver que é a causa. Porque só se conhece alguma coisa, portanto, só se tem acesso à verdade, quando se conhece a sua causa. E se não se sabe direito o que é uma causa, não se sabe conhecer direito. Então, esses aí não são filósofos. Os pré-socráticos foram condenados 2 séculos depois, no quarto, por Aristóteles, a não serem filósofos. E, com isso, eles não se submeteram ao passar do tempo. A experiência pré-socrática da verdade, contida na palavra comum grega, mas que ali é uma experiência aletheia, não foi submetida ao desgaste do tempo, não passou pelo século terceiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro, o 13, o quinto de Santo Agostinho, o 13 de Aristóteles, não atravessou o Renascimento, não foi criticado por Descartes, quando ele foi procurar as condições do conhecimento verdadeiro, não apareceu mais. No século XIX, quando os pré-socráticos foram descobertos, né? E Nietzsche os organizou em escola e nos ofereceu o primeiro curso sobre o pensamento pré-socrático. Não publicou, mas existe. Foi publicado depois. É precioso. Tá? Ainda não tratou muito explicitamente dessa questão. Foi Heidegger, no século XX, que aí sim centrou uma parte importante da sua reflexão filosófica em torno dessa questão aí, aletheia, logos e physis, se pertence. Então, essa ideia de verdade, aletheia, está fresquinha, orvalhada ainda. Então, sob essa condição, que elimina, em grande medida, o que haveria de viciosamente artificial em eu ir lá no século VI a.C. e trazer para cá, à força, uma experiência de verdade, porque eu acho que ela é boa para o nosso tempo, elimina não ter se submetido ao desgaste da história, à erosão, né, do tempo, essa noção de verdade, a aletheia, elimina em grande medida o que seria o artifício de trazê-la. Então, eu a trago, é isso que eu vou propor, por isso eu disse, é a minha favorita. Vou ter que me referir às outras, né? Mas não vou mais fazer uma história das outras, isso eu já fiz nos 2 cursos anteriores. Eu vou trazer esta porque das que eu encontro e que já estão resenhadas
história da verdade, a única que parece ter congruência, não pequena, com o momento em que nós estamos vivendo hoje, o momento do meio ambiente, do antropoceno, em que o fora foi excluído. Ora, o fora foi aquilo que os pré-socráticos não botaram em cena, e que foi botado contra eles a partir dos sofistas no século seguinte. Então, tem uma congruência, uma semelhança quase excessiva. Dá até para desconfiar. Entre esse regime de verdade dos pré-socráticos e aquilo de que nós precisamos para viver no momento geológico do antropoceno, no momento planetário do meio ambiente, tal que, por esclarecer as nossas condições de vivermos hoje, e basicamente isso significa a exclusão do fora, da linha do fora, da demarcação de fora e dentro, nós possamos chegar a uma certa compreensão, não sei qual vai ser, nem na verdade se verá, do que pode significar para nós ultrapassar a dimensão declaratória, puramente declaratória da pós-verdade. Pós-verdade é uma declaração. E isso veio lá dos pós-modernos. Os pós-modernos são declaratórios, eu disse várias vezes, eles não podem provar sem entrar no território da verdade e perder. Então, isso vem lá mesmo, por isso que no círculo da nossa época eles estão incluídos, né? A definição do dicionário de Oxford, 2016, é estritamente declaratória, é um verbete. Mas é um verbete que serve extremamente bem ao modo como nós organizamos as nossas sociedades, cultura e poder hoje. Ou seja, ao ethos da nossa época. Mas eu estou propondo um grande deslocamento. Eu estou propondo que nós não pensemos agora, por um tempo, a ver, né, nessa declaração da pós-verdade e o ethos político da nossa época, e olhemos para uma realidade planetária que pode nos dar um outro ethos. Um ethos da inclusividade, vamos chamar assim, da eliminação da foreidade, de um estar sempre dentro, nosso, em relação ao planeta, à Terra, à natureza. Isso é um ethos, é uma experiência de habitar o mundo, quando o mundo não é simplesmente a nossa cultura, aquilo que nós criamos para nós, é o mundo mesmo, é a Terra, o planeta, é o planeta. A experiência de um ethos planetário a ser pensado pode nos dar uma aproximação do que pode significar real para nós hoje, que não pode ser capturada pela declaração da pós-verdade. Então, nós estamos nos preparando aí para uma viagem de circunnavegação, né? Para voltar à questão da pós-verdade. Me lembrei um pouco, lá na década de 60, mais ou menos, o pessoal debochava do Partidão, Partido Comunista Brasileiro, que era considerado reformista, não revolucionário, que a gente não podia aderir a ele, etc., dizendo que o lema para eles podia ser: considerando que a Terra é redonda e a revolução é irreversível, de recuo em recuo atingiremos o inimigo pelas costas. Então, eu estou propondo mais ou menos isso. Vamos recuar em relação à afirmação da pós-verdade como eliminação completa das possibilidades de continuar pensando. Vamos recuar ou avançar, né, na direção de um
outro ethos. E se há esse outro ethos, aí não há dúvida de que ele é muito mais radical do que o da organização das nossas sociedades, dos nossos poderes, de extrema-direita, direita, centro-esquerda, centro-esquerda, centro-direita, muito mais radical, porque põe a vida inteira, a nossa, a das baleias azuis, a do lobo-guará, a da floresta amazônica, a dos outros povos, a da África, e seu sofrimento extraordinário de exclusão, de foreidade, de outro, produção de outro, põe tudo isso em cena. É uma experiência de muito maior radicalidade do que aquela, que agora vai ficar pequenininha, de dizer que, quando a gente tem uma decisão para tomar, os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião. Eu estou propondo um deslocamento brutal. E vai ser mais brutal ainda, porque eu vou, num determinado momento, propor que o nosso pensamento deva se dar na dimensão do cosmos, do universo inteiro. Que aí vai entrar o James Webb, as imagens dele, espaço e tempo, passado e presente, vão entrar uma série de coisas que estão revirando a nossa compreensão tradicional do que é a natureza, do que é a história, do que é o passado. Tá? Bom, mas isso só para uma antecipação de um antegosto, né, de um aperitivo do que talvez possa ainda vir, não sei, estava na minha cabeça quando eu montei a ementa desse curso. Pode ser uma loucura completa? Acho que não. Estamos indo nessa direção. Então, pronto, não cumpri inteiramente a minha promessa, porque a promessa era a recuperação dos modelos de verdade. Mas o que eu estou adiantando é que o que eu vou recuperar é o modelo da Aletheia. Vou fazer umas comparações com os outros para justificar ainda mais, se precisa de mais justificativa, porque é esse e não outro qualquer. Porque há outros muito bons, alguns dos quais eu acredito que continuam valendo. Por exemplo, o da correção, é o da ciência. O da adequação, é o do nosso discurso cotidiano. Quando a gente diz alguma coisa e a pessoa a quem nós dizemos pergunta, não, mas é verdade? O que é que eles estão perguntando? Se é adequado, se o discurso que eu acabei de emitir é adequado àquilo que eu digo, ou se é mentira. Nós vivemos na época da mentira, na potência do falso. Né? Então, é um modelo de verdade que já não dá conta da nossa época, mas que é bom. Então, eu vou fazer algumas comparações, mas, evidentemente, estou fixado, e o curso vai estar fixado em torno desse modelo de verdade, que é a Aletheia dos pré-socráticos, porque esse modelo não queria dizer expressão, é connatural a uma compreensão do real como a totalidade do que há. E nós estamos precisando disso agora, pelos motivos vários de que eu já falei. E aí, vamos ver, porque por enquanto eu estou usando a palavra real, e ainda não disse do que estamos falando quando se diz real. Real como agora um conceito, uma palavra, uma ideia, um universal que cobre todas as dimensões de realidade. Aí nós vamos precisar de Aristóteles, vamos ter que dar uma olhada na metafísica, na lógica, num dos livros da lógica, Peri Hermeneias, de Interpretazione, o livro dele sobre a interpretação, o discurso. Vamos dar uma olhada nele. Não vamos ficar nele, aí seriam cursos e cursos. Aristóteles é para a vida toda. Mas vamos dar uma passada nele. Mas o plano de voo acho que está feito hoje, preparado pelas 5 ou 6 aulas anteriores, mas agora centrado em cima de um modelo de verdade, vou recuperar o modelo de verdade, não é isso? Em cima de um modelo de verdade que vai ser o guia para a nossa
reflexão aqui, que não é especulativo, porque o que está posto é a vida e morte, nossa e do planeta. Então, é uma reflexão totalmente interessada, assustada, corajosa e covarde, não é uma especulação sistêmica, conceitual. Conceitualmente, ela será provavelmente fraca, e que bom. Deve ser isso mesmo. Só me interessa quem procura gemendo, disse lá Pascal. Vamos usar isso um pouco como divisa desse curso.